Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Domingo. Até domingo tem live, Michele, até domingo tem live. É todo dia, pelo menos durante esse ano de 2022, nós estaremos aqui todos os dias, trazendo aqui uma palavra de edificação para a sua vida e para que Deus ele venha transformar você, a sua vida, os seus pensamentos, para que esse ano de 2022 você venha alcançar coisas grandes, coisas imensas, todos aqueles sonhos que você tem guardado aí dentro, todas aquelas ideias, aquelas sementes que você tem pensado de vez em quando, mas aí acaba esquecendo. Eu quero que você, nesse ano de 2022, você venha colocar elas em prática, que você venha se realizar, que você venha conquistar grandes coisas. Por isso que estamos aqui na Escola de Realizadores. É a formação de 1 ano, onde você vai acelerar aí muito em várias coisas, em vários sentidos, em várias áreas da sua vida. Então, todo dia aqui nós tratamos de uma área diferente, nós tratamos de algo que você possa estar acrescentando aí na sua vida. Bom dia, meu amor. Meu marido lindo sempre me acompanhando por aqui. E eu quero que você que está me assistindo pelo YouTube, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui pra gente, que nós estaremos respondendo assim que possível. E eu quero assim muito que você cresça, que você se edifique, que você leve realmente essa transformação para sua vida, para sua mente. Porque quando nós aprendemos a tratar de nós mesmos, a governar nós mesmos, o restante das coisas, elas são mais aplicáveis, mais fáceis. Sobra tempo para você poder ter criatividade para aplicar nas suas ideias, né? E isso é muito engraçado, porque quando você tá... engraçado não, eu fico falando que é engraçado, mas não é engraçado, é muito bom, na verdade. É muito bom quando você tá focado, você se torna mais produtivo. Então, o tempo que você poderia fazer assistindo alguma coisa ou se distraindo com alguma coisa, você simplesmente vai sendo um pouco mais produtivo, né? Ontem eu tava no salão arrumando meu cabelo e aí eu ia passar mais ou menos umas 3 horas, passei, na verdade, umas 3 horas. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, o que eu preciso, o que eu posso fazer para ser mais produtiva? Eu levei um livro e consegui terminar de ler, ele estava na metade, então foi muito, muito bom, muito gratificante você usar o tempo ao seu favor para ser mais produtivo. E isso vai fazendo você crescer, vai fazendo você se alimentar, vai fazendo você alcançar a prosperidade, né? Quanto mais você aprende, você aplica e você vive isso. E é muito legal mesmo. E eu quero falar com você hoje sobre um assunto crítico, na verdade, que é como lidar com os erros. Todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós estamos sujeitos a falhas, mas nem todos nós sabemos lidar com isso, nem todos nós sabemos pegar aquela situação e tirar proveito disso. Nem todos nós sabemos viver determinada crise, né? E simplesmente saber prosseguir, saber continuar. É bem complicado, tem gente que não supera, tem gente que passa o tempo todo se martirizando, tem gente que lida de várias formas, né? Tem gente que fica viciada em comida, viciada em bebida, viciada em drogas, por algum erro que cometeu, por alguma falha que teve e que acabou com a sua vida. E tem gente que a pressão tá tão grande dentro dela que ela acaba se suicidando, né? De tantos problemas que ela tá vivendo, de tantos erros que ela acabou cometendo e ela não consegue assim prosseguir, não consegue ver o além, né? Então eu quero te ensinar hoje como que você pode lidar com isso. De um personagem bíblico, né? E ontem eu estava estudando sobre esse assunto, assisti alguns documentários e eu percebi assim o quanto todos nós estamos sujeitos a falhas, mas que é necessário que a gente venha blindar a nossa mente para poder lidar com essas situações, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa.
Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Até aqui. Quem é essa pessoa, né? Davi. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele era uma pessoa assim muito... desde quando ele era mais novo, ele vivia conforme a vontade de Deus. Então ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele buscava Deus todos os dias. Ele se sentia muito fortalecido e muito amado por Deus. Mas como todo ser humano está sujeito à falha, Davi também esteve, né? Teve um dia em que o exército de Davi foi lutar e ele não foi com o exército dele, ele ficou no palácio. E por ele ter ficado no palácio, ele acabou se deixando levar pelos olhos dele, para aquilo que ele desejava. Olhou uma mulher muito bonita, Betseba, e a desejou. Foi lá, mandou chamar ela e ele teve relações com ela. Depois que ele teve relações com ela, ele foi saber que ela já era casada, né? E Betseba estava meio que no período fértil e ela acabou engravidando de Davi. Davi ficou assim, desesperado e disse assim, não, eu tenho que resolver isso. Foi querendo dar um jeitinho para resolver essa situação, porque era uma mulher casada, ele não podia assumir o filho dele, né? Então, o que foi que ele fez? Mandou chamar o marido da Betseba, Urias, para ir lá para casa dele, vir da guerra, né? E diz assim, olha, vai para sua casa, durma, descansa. Mas ele não, por ser um homem tão fiel assim ao exército, por ser um homem assim tão prestativo àquilo que as pessoas estavam passando, enquanto os seus guerreiros, seus companheiros estavam todo mundo lá na guerra e ele estava lá na cidade. Então ele ficou assim meio em dúvida, não, ele ficou assim, não, eu não vou para minha casa, eu não vou dormir com a minha mulher, não vou comer, beber e dormir num lugar confortável, enquanto os meus companheiros estão lá sofrendo, né? E Davi, quando soube disso, disse assim, não, fica mais um dia aí. E ele convidou ele para jantar, encheu ele de bebida, né? Deixou ele beber para ver se ele ia para casa, mas ele não foi. E qual foi a solução que Davi encontrou? De mandar aquele homem de volta para a guerra e mandar que ele ficasse bem na frente de batalha para que ele morresse, fosse assassinado pelo outro povo, né, que estavam guerreando ali contra o exército de Davi. E depois de que tudo isso aconteceu, ele acabou morrendo mesmo. Ele estava bem na frente da batalha, é bem difícil alguém não morrer bem na frente. E depois que tudo isso aconteceu, ele passou o período de luto de Urias. Davi pegou a Betseba para casar e levou ali para o seu palácio. Mas bem no final, você pode ler o texto depois, tá falando tudo aqui no capítulo 11 e 12. E depois que tudo isso aconteceu, fala bem no final, mas o Senhor não se agradou daquilo que Davi fez. Ele simplesmente naquele momento em que ele viveu tudo aquilo, ele simplesmente se esqueceu de tudo que ele já tinha vivido com Deus, de tudo que ele já tinha ali experimentado da presença de Deus. Deus deu forças para Davi derrubar leão, derrubar um urso gigante, derrubar o próprio gigante, né, dos filisteus, e deu ele acesso a guerrear, sabe, com vários exércitos e a ganhar sobre esses exércitos. Deus ele permitiu com que o próprio Davi ele tivesse muitas riquezas, muitas propriedades, muito ouro, muitas mulheres também. Então ele tinha tudo que ele poderia ter, tudo que ele poderia sonhar, né? Tudo que ele poderia conseguir. E mesmo assim ele desejou ter feito outra coisa, ele fez outra escolha. Mas eu não quero aqui falar sobre em relação a todas as coisas que Davi fez. Eu só quero te falar como que ele simplesmente lidou com o erro dele depois do que aconteceu. Primeiro, ele recebeu o profeta Natan, e Natan disse lá e falou várias coisas para ele, e no final ele disse para ele assim, olha Davi, Deus ele te deu tudo que você poderia querer. Ele te deu ouro, te deu prata, te deu mulheres, te deu um grande exército, te deu o reinado de Jerusalém, de Judá e de Israel. Porém, você desejou outra coisa, você desobedeceu a ele. E quando ele reconheceu isso, Davi começou a chorar perto de Deus, porque Natan disse para ele assim, olha,
Deus não vai permitir que o seu filho viva. E Davi ficou assim muito magoado, muito triste, e ele começou a chorar e passou várias semanas de luto. O bebê nasceu, mas ficou doente, e ele ficou ali todo o tempo chorando, se clamando, se humilhando diante de Deus. Durante uma semana ele ficou ali, sabe, se martirizando, se culpando, se dizendo, não, meu Deus, me perdoa, ô Senhor, deixa que meu filho viva, ô Senhor, sabe, ele orando ali todo o tempo. Mas aí o bebê morreu, e quando o bebê morreu, ele simplesmente tirou as vestes de luto, tomou um banho, comeu e foi adorar o Senhor. O que nós aprendemos com essa história? Há muitas vertentes, há muitas lições que nós podemos tirar, mas o que eu quero dizer é que enquanto você estiver ali chorando pelo erro que você cometeu, se amargurando, se culpando, se sentindo assim um nada por aquilo que você fez, você não vai conseguir ver outras grandezas que Deus tem pra você. Enquanto você ficar ali naquele momento de luto, sabe, de ficar chorando a morte da bezerra, né, como dizem o povo, um ditado popular, fica ali se martirizando, eu não devia ter feito isso, nossa, por que eu fiz isso, aí agora eu tô pagando por isso, eu tô pagando preço, eu tô pagando isso. Todo erro que nós cometemos, ele gera uma consequência, né, no caso de Davi, gerou a morte do filho dele, mas isso que ele fez, porque foi questão de uma desobediência que ele fez. Mas às vezes nós cometemos erro por escolhas erradas que nós fazemos, por se deixar levar para aquilo que outras pessoas falam pra gente, por desviar o nosso olhar do foco, por desviar o nosso olhar da direção de onde nós estamos. Então isso acaba levando a gente a cometer diversos erros. E infelizmente isso é normal, porque nenhum ser humano está sujeito a ser perfeito. O único que veio para a Terra e foi perfeito foi o próprio Jesus Cristo. Mas nós somos sujeitos a falhas. O que nós precisamos aprender é a lidar com essas falhas. Davi, depois que ele entendeu que ele não podia fazer mais nada, que ele não podia ressuscitar uma criança morta, que ele não podia, nem mesmo que ele orasse a vida toda dele, Deus não ia fazer mais nada, então ele se levantou, tomou um banho e seguiu a vida, seguiu em frente. E o que ele aprendeu com isso? Que ele não devia mais desobedecer a ordem de Deus, que ele não devia mais olhar para as suas necessidades, para as suas emoções, para aquilo que ele queria e deixar Deus de lado. Tanto é que depois que ele tomou essa consciência disso, Deus abriu as janelas do céu e derramou uma bênção sobre ele, deu um filho para ele que foi justamente o único que conseguiu, né, ser o rei sucessor dele. E a vida de Salomão no começo foi muito boa, mas depois isso é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é, quando você quando você entende que você não pode mais mudar o passado, quando você entende que você não pode mais ficar remoendo aquilo dali que aconteceu, você consegue seguir em frente. Muita gente não consegue porque ela fica se remoendo, ela fica, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter pensado isso, eu não devia ter tomado essa decisão, não devia ter feito essa escolha, e aí ela fica se martirizando e perdendo tanto tempo se martirizando, tanto tempo se magoando, se maldizendo, se dizendo, eu não devia, mas acabou fazendo. Você não tem como mudar o passado, não tem como. O erro ele acabou acontecendo e fazer o quê? Bola pra frente. O que é necessário fazer é aprender com aquele erro. Você pode errar várias vezes, mas nunca o mesmo erro. Eu li isso num livro, acho que foi semana passada ou retrasada, que dizia assim, você pode cometer vários erros, mas nunca o mesmo erro. O que isso significa? Que o erro que você cometeu, você precisa aprender com ele e não fazer mais ele. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Você acha que durante todo esse ano em que eu e o meu marido nós abrimos a nossa loja, nós não cometemos erros? Com certeza, nós nos deixamos levar pela emoção, pela impulsividade para comprar alguma coisa. Nós fizemos algumas compras erradas em relação à mercadoria. Nós fizemos algumas escolhas erradas em relação ao cliente. Nós fizemos algumas coisas erradas em relação ao preço. Mas a todo momento a gente foi ali se adaptando, aprendendo e não se martirizando. Puxa, não devia ter feito isso, e agora? O que eu vou fazer? Não é por esse caminho. É você aprender com aquele erro que você cometeu. Eu errei demais, e aí eu tive que fechar meu negócio, e aí agora por onde que eu vou começar?
reconheça aquilo que você fez errado, reconheça que o caminho que você trilhou não foi os melhores, não foi um dos melhores, né? Você acabou escolhendo coisas da sua própria necessidade, não para ajudar outras pessoas, e por isso que acabou não dando certo. Então reconheça isso e segue, bola pra frente. É necessário que a gente precisa aprenda a lidar com os nossos erros. Como eu falei, faz parte do processo. Quando eu leio essa passagem que Davi, ele se levantou do chão, tomou um banho, ele simplesmente chegou à conclusão, não há nada mais que eu possa fazer, então eu vou seguir minha vida, eu vou seguir em frente. E é essa mentalidade que nós precisamos ter, que é uma mentalidade de crescimento. Você errou, teve consequências disso, com certeza, todo erro vai ter uma consequência, né? Mas se a gente ficar se amargurando, se repetindo ali naquele, sabe, não vai dar, você não continua, você não progride, né? Ontem eu estava assistindo alguns documentários e um deles a respeito de uma pessoa muito conhecida no mundo empresarial, né? Ele tem, só que eu esqueci o nome dele, é Carlos de alguma coisa. E eu achei muito interessante a história de vida dele, porque ele quebrou várias empresas. Ele começava um negócio e às vezes não dava certo por algum motivo e ele quebrava. Só que isso não fazia ele parar. Ele ia lá e abria uma outra empresa, ele abria um outro negócio, até ele se ajustar e encontrar o negócio certo para ele. E hoje, ainda está vivo, né? Ele tem mais ou menos 81, 82 anos e até ele encontrar a empresa que realmente fez ele crescer, ele se enriquecer. Ou seja, se você se deixar, se eu ou você nos deixar levar por erros que vão acontecendo ou por uma empresa que você começou, mas acabou, por falta de gestão, alguma coisa acabou fechando, você se prender somente a isso, vou acabar com isso e vou voltar para a SLT. Está retrocedendo, né? E é necessário continuar. E às vezes a gente não continua porque a gente fica com medo, com vergonha do que o outro vai pensar. Eu tinha aqui alguma coisa, eu tinha um negócio, e aí eu fechei, e aí eu não sei o que vão dizer de mim, vão dizer que eu sou fraco, que eu não sei o quê. Se você se preocupar somente com o que as pessoas dizem, você nunca vai pra frente. E eu achei muito interessante a história de vida dele nesse sentido, né? Ele era uma pessoa muito simples, assim, às vezes a gente tem uma visão errada das pessoas que são ricas, mas eu tenho aprendido cada dia mais com eles, né? Com o processo que eles tiveram até chegar lá. E a questão da persistência, a questão de plantar a sua semente em vários lugares. Então eles investiam em outras empresas que chegou a um nível, né? Que eles investiram em outras empresas que estavam quebrando. E olha só a grandeza, né? Ele começou com um negócio que quebrou, começou com outro que quebrou, começou com outro que quebrou, e aí ele chegou a um nível onde ele estava comprando as empresas que quebraram, que estavam quebrando, né? Outro documentário que eu assisti ontem foi em relação a... Tem até na Netflix também, que é dos brinquedos, né? Dos brinquedos que deram muito sucesso. E é muito, muito interessante esse processo de que eles vão tentando até achar o produto certo, até achar a conexão certa de desenho, de série, de filme com um brinquedo. E teve um que foi do Jornada nas Estrelas, se eu não me engano, que lançava um filme, mas não lançava um brinquedo. Aí o filme fazia sucesso, mas não tinha um brinquedo para comprar. E quando foi no segundo, aí lançava um filme, mas o filme não teve sucesso, mas aí lançaram o brinquedo. E aí, com certeza, o brinquedo não teve sucesso por conta do filme que não teve sucesso. Então, eles estavam, tipo assim, quando o filme tinha sucesso, não tinha brinquedo para vender. Quando tinha brinquedo para vender, não tinha ninguém para comprar porque o filme não teve sucesso. E eles foram vivendo isso entre erros e acertos, e foram errando várias vezes até encontrar o encaixe perfeito, até encontrar a situação em que eles pudessem realmente crescer, em que eles pudessem realmente prosperar. E é normal isso, é normal a gente errar, é normal você fazer alguma coisa e acabar não dando certo, isso é normal. O que não é normal é você não saber lidar com isso, é você ficar preso numa bolha e dizer assim, eu não posso, eu não consigo. Sabe quando, eu não sei se você já prestou atenção, mas quando tem as criancinhas pequenas, quando aprende a andar, ela fica engatilhando ali, aí às vezes ela cai, tomba no chão. Só que ela não fala assim, eu não posso fazer isso não é pra mim. Ela vai, se levanta de novo. E isso é muito lindo, sabe? De ela mesma entender de que dentro dela que ela tem força o suficiente pra poder um dia andar.
E isso com a incentivação dos pais, isso ajuda bastante. Mas eu acho muito interessante esse processo porque ela cai ali, ela tomba, mas ela não chora, ela se levanta e vai se segurando, se engatinhando, até conseguir ter o equilíbrio perfeito para poder andar. Provavelmente isso aconteceu com você, comigo também, eu era pequena, não me lembro, mas quando a gente vê alguma criança nesse nível, né, de estar aprendendo ali, isso é muito lindo de ver, porque isso nos ensina que enquanto mais você cair, mais você tem força ali para levantar. Como eu falei, nós todos estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos ao fracasso, porém a gente precisa saber levantar, saber dar esse salto, né? E é isso que nós aprendemos quando a gente vai ler um livro diferente, quando nós vamos ler, assistir algum documentário. Eu tô agora a menina do documentário, né? Todo tempo livre que eu tô passando no final de semana agora, eu tô buscando assistir documentário, porque eu percebi que desses documentários tem muitos códigos secretos, né? Tem muitas ideias, tem muitas assim inspirações para que nós possamos aprender e crescer. E eu assistindo ontem a questão do documentário dos brinquedos, eu vi assim como foi o processo, né? Às vezes a gente quer os resultados de imediato, às vezes a gente plantou hoje, já quer colher amanhã, mas não, existe um processo. Existem várias sementes e nem todas as sementes são boas, e nós só vamos saber quando chegarem os frutos. E o interessante é que todo momento, em todos os processos de todos os brinquedos que nós conhecemos, brinquedos que foram criados há 30 anos atrás, há 40, 50 anos atrás, que hoje ainda fazem sucesso, tudo começou ali com uma ideia, tudo começou com uma coisa com algo aqui que ninguém acreditava, mas continuaram, eles progrediram, eles continuaram fazendo sucesso, continuaram apesar do erro, apesar do fracasso, apesar do prejuízo que muitas empresas dão. Mas mesmo assim, eles continuaram, eles insistiram, porque tinha algo maior do que tudo, tinha um propósito por trás de tudo. E isso é muito bacana, porque quando nós temos um propósito, quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos aquilo para que Deus nos chamou, a gente continua. Por isso que eu digo que uma das coisas que precisa, antes quando você for abrir um negócio, você precisa entender o propósito daquilo dali, o motivo por trás daquilo, por que você está quer abrir aquele negócio, é só para satisfazer, só para você ter dinheiro ou para você alcançar a vida de outras pessoas, servindo as pessoas. É disso que se trata. Quando você tem um sonho de construir de ter a sua própria casa, de ter os seus bens, de ter alguma coisa importante para você, é necessário que você entenda o propósito por trás daquilo, o motivo, porque se você não tiver uma motivação forte, você não se automotivar, se você não olhar para dentro de você, infelizmente você vai se deixar levar pelos fracassos, se deixar levar pelos erros. Uma característica muito grande assim que eu admiro na minha mãe é justamente essa resiliência, essa força de vontade de recomeçar quantas vezes foram necessárias, né? Ela passou por muita coisa, mas todos os momentos ela recomeçou. Ela saiu assim, sabe, do nada e conseguiu construir algo. E isso me inspira demais. Eu já falei isso pra ela, isso me inspira demais. De você, sabe, viver algo assim que não foi muito legal, que de você viver uma situação em que você precisou abrir mão de algo, mas mesmo assim, mesmo não tendo nada, mesmo perdendo tudo, se levanta, se ergue. E isso é maravilhoso. E é isso que nós precisamos entender. O erro, ele faz parte do processo, mas quando você sabe lidar com o erro, quando você sabe lidar com as situações do seu dia a dia, da sua vida, você cresce muito mais. É a mentalidade fixa ou de crescimento. Ou você vai olhar para aquele problema e vai dizer assim, eu não consigo lidar com isso, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui na minha e pronto, acabou. Ou a mentalidade de crescimento, de você olhar para aquela situação, não, eu vou aprender com isso daqui, eu vou aprender com os meus erros e eu vou crescer e eu não vou mais cometer mais esse erro. Como eu falei ainda há pouco, você pode errar várias vezes, mas nunca o mesmo erro. É necessário aprender com nossos erros. É necessário lidar com eles de maneira de você crescer, né, de maneira positiva, por mais que seja algo negativo, mas quando você olha para aquela situação e diz assim, não, eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer agora de outra maneira. Todo mês, eu e o Elis temos uma reunião de resultado, né?
E foi uma coisa que eu aprendi no mercado, na CLT, né, de onde eu via, de onde eu vinha, que lá, pelo menos na última empresa que eu trabalhei, tinha todo mês tinha uma reunião de resultado para avaliar os números. E eu apliquei essa ideia aqui na nossa empresa e todos os meses, né, uma vez por mês a gente se senta e a gente analisa os nossos erros. O que foi que a gente fez assim que não deu certo? Quais foram os pontos negativos que nós tivemos que não podem mais acontecer. E isso faz a gente crescer, porque quando a gente percebe o nosso erro, a gente vai lá, ajusta, diz, não, nós não vamos mais fazer assim, nós vamos fazer assim. Então, se você simplesmente só erra e não analisa o erro que você cometeu, você fica só se amargurando, se arrependendo, infelizmente você não tem como crescer. Como eu falei, o erro faz parte do processo, mas é preciso aprender a lidar com ele. De você olhar para ele assim, não, eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso me desenvolver com isso daqui. Não, eu não vou mais fazer isso. Mas de que forma que eu posso melhorar? O que eu poderia ter feito diferente? Essas são as perguntas que nós podemos fazer. O que eu poderia ter feito diferente nessa situação aqui? O que Jesus faria no meu lugar? Quando a gente traz essa mentalidade de que nós precisamos ser parecidos com Jesus, nós precisamos ser e viver como Ele, a nossa mente ela muda. Hoje de manhã, mais cedo, eu estava meditando com essa, nós falamos sobre que é necessário a gente abrir mão da nossa natureza humana e transformar, trazer a renovação da mente e do coração. Então, quando você vai buscando essa transformação da sua mente, do seu coração, você pode até errar, mas você aprende com aquela situação. Você pode até errar, mas você não fica preso numa culpa. Algo muito, muito chocante mesmo, quando você sabe, assim, eu sou culpado disso, e a pessoa fica preso num loop assim, não, eu fui culpada, principalmente quando é uma situação que levou à morte, né? E a pessoa fica presa naquela situação assim, Deus nunca vai me perdoar, Deus nunca vai me aceitar de volta, Deus nunca vai... E ela fica se culpando por todos os erros que ela cometeu, por todas as escolhas erradas, e ela fica nesse loop dentro do coração dela e não consegue progredir, não consegue frutificar, não consegue fazer nada, só fica somente existindo, só fica somente sobrevivendo. E não é isso que Deus quer pra mim e pra você. Ele quer que nós venhamos viver uma vida abundante, uma vida crescente, uma vida onde nós podemos abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o propósito de tudo, é o motivo de tudo. E seja cada um na sua função, na sua posição, no seu negócio, no seu trabalho, cada um fazendo a sua parte. Deus deu dons diferentes para todos. Todos nós somos o corpo de uma mesma árvore. Jesus é a cabeça, é tudo, mas todos nós fazemos parte desse membro. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. Imagine se você tivesse todos no seu corpo somente o seu dedo. Como que seria? Seria estranho se todo mundo fosse dedo. Cada órgão do nosso corpo tem uma função diferente. É a mesma coisa são as pessoas. Cada ser humano tem uma função diferente na Terra. Mas todos levam para o mesmo princípio, para onde? Para Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso, viver isso e ensinar para outras pessoas isso. Então, a partir do momento em que você entende que você errou em alguma situação, que você entende, seja na sua vida pessoal, profissional, no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar que você esteja, quando você olhar para um erro, uma situação que você acabou agindo de maneira imprópria, de maneira que não era para ser, você vai olhar para aquela situação e dizer, eu não vou mais fazer isso, eu me arrependo desse erro, eu aprendo isso com esse erro e agora eu vou seguir em frente. Como Davi fez, ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente bem depois, né? Quando ele percebeu que não dava mais para resolver nada, sendo que ele já tinha recebido uma profecia que o filho dele ia morrer. Mas mesmo assim, ele ficou ali chorando e dizendo, Senhor, e clamando, e jejuava e orava. Mas mesmo assim, Deus ele não volta atrás. Quando ele determina alguma coisa, quando determina algo, ele não volta atrás. E foi o que aconteceu com Davi. Mas depois que ele entendeu que ele não podia fazer mais nada, que ele não podia lidar com aquela situação, que não era dele, era sobre Deus, então ele tomou um banho, trocou as vestes, comeu e foi adorar a Deus. É sobre isso. É você adorar a Deus mesmo nos seus momentos de erro e mostrar para Ele que você tá ali perto dele, agradecendo a Ele pela vida e por tudo que Ele fez por você. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus.
Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. A tua palavra diz que as tuas misericórdias, meu Deus, elas se renovam a cada manhã. E nós te bendizemos, meu Deus, e te agradecemos, porque hoje, meu Deus, essa manhã foi um dia da renovação da tua misericórdia. Que a tua graça e misericórdia venham estar sobre as nossas vidas e que possamos sempre, meu Deus, aprender a lidar com nossos erros, a aprender a lidar com as situações que aparecem nas nossas vidas, que nós venhamos aprender todos os dias, todos os momentos, a aprender, meu Pai, mais e mais de Ti. Nos dê, Senhor, uma mentalidade forte, uma mentalidade abundante, uma mentalidade de crescimento, meu Pai, que saiba lidar com os erros. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos dar um dia abençoado, um dia próspero e que o Senhor venha tomar conta e o controle de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você tenha um dia excepcional, que a tarefa de hoje é você analisar os últimos erros que você cometeu e como você lidou com isso, né? Você cresceu, você aprendeu ou você continuou ali se martirizando, se prendendo naquela situação. É necessário que você cresça, que você aprenda a lidar com tudo, com toda essa situação e que não cometa mais o mesmo erro, tá bom? Um beijo, um ótimo domingo pra você, um bom descanso e até amanhã nesse mesmo horário, às 6h27, tá bom? Beijão!